Noten lo que dice aquí el texto. Jesús, hablando de su ministerio, dice que fue enviado para dar buenas nuevas a los pobres. Hermano, doctor David Reis, ¿cuáles son esas buenas nuevas que Jesús debía dar a los pobres? Bueno, um feliz sábado a todos. É interessante entender o contexto, não? O comentário bíblico diz que quando Jesus estava na sinagoga, havia um funcionário que era responsável por sacar os rojos para entregar a la lectura. Esse funcionário se chamava Hassan. Então, não é que Jesus entrou e leu assim nomás. Ele entra na sinagoga, lhe passam a palavra e ele disse: eu quero ler o profeta Isaías. Então, o funcionário foi, agarrou o rollo e entregou a Jesus cerrado. Jesus então abre o rollo e diz o comentário bíblico que essa citação de Isaías estava ao final do rollo. Tuve que abrir e chegou no ponto. Então, tem o texto conhecido que está na lição, não? Que o Espírito do Senhor está sobre mim para dar buenas nuevas a los pobres. E ele sigue, não, a los quebrantados de coração. Muitas vezes pensamos que pobres é solamente a pessoa que está vulnerável, e de hecho é essa pessoa também. Pero há muitas pessoas pobres de espírito, corações quebrantados, que temos que dar as buenas novas. Então, a lição dessa semana habla de dois aspectos importantes. Qual é nosso papel, nossa missão? Porque uma coisa é nosso ministério, nossa obrigação. Qual é nossa missão? Además do que sabemos, estudamos na Bíblia, además de todos os que conhecemos, temos que ajudar a los pobres, a los mais necessitados. Isso Jesus põe não como algo que pode ser que ocorra, está dentro de nossa missão como igreja, como ser humano, a hacerlo. E mais adelante vamos falar um pouquinho, qual é a função da igreja? Qual é a função de eu como membro da igreja? Será que a igreja é responsável por cuidar dos pobres? Eu sou responsável? Quem é responsável al final para cumprir o que Jesus disse quando ele abriu o rollo e disse: o Espírito de Deus está sobre mim para ajudar os pobres? Se somos nós outros a extensão do ministério de Cristo. Então, mais adelante vamos detalhar melhor qual é esta função que temos nós outros como pessoas, hijos de Deus, cuidando de outros hijos de Deus. Muchas gracias. Um aperto de mão, um abraço, às vezes cuidar de tu hijo, alguma coisita é necessário. Não esperemos que o ministério se cumpra porque o pastor dijo, porque alguém dijo. Não, e pensemos a ser o ministério, que creio que empieza com cada um de nós outros. Amén. Nosotros tenemos que aprender a ver a las personas mucho más allá, porque no siempre nos van a decir sus necesidades. Y como lo dice nuestra hermana, no es solamente el tema material. Hay otras cosas más allí. Con este movimiento de las migraciones que se ha dado en todo el mundo, y no solo de un país, sino de diferentes países, muchos países, podemos encontrar a personas que están huyendo de un tema político, por un tema de libertad, etc. Y también son personas que necesitan ser atendidas. ¿Está bien? ¿Vamos a atender? Digan sí. No están convencidos. ¿Vamos a atender a los que necesitan o no? Sí. Pastor, pero yo también necesito. El Señor va a ver sus formas. Si esta lección llega a calar en los corazones, nos daremos cuenta que no debemos estar esperando solo que se organice, o el kilo misionero que existe, ¿no? Kilo misionero, y por clases. Pero también y sobre todo debería salir de mí. Si espero el cambio de los demás, que empiece por mí. Y si eso va a ser ejemplo para otro, vamos a hacer una cadena y vamos a ser muchos ayudando a otros. Amén. Doctor, hermano David Reis, el joven rico, hay un contraste entre el joven rico, saqueo, el tema de la posesión. De repente, doctor, hay algunos que dicen: no, ¿para qué voy a ser rico si Jesús ya viene? ¿Puedo tener prosperidad? Sabemos que sí, pero ¿cómo concluimos entre joven rico y saqueo? ¿Cuál es el punto allí y qué es lo que tengo que hacer yo como miembro de la iglesia?
Mire, interessante essa história muito conhecida de Zaqueu e o jovem rico. Mas eu quisiera antes reflexionar em 2 Tessalonicenses 3:10, que Pablo escreveu assim, não? Se alguno que não quiere trabalhar, que tampouco coma. Então hay que tomar cuidados, hermanos. Há pessoas que se aproveitam também da situação. Mas eu não posso ser coração duro e pensar que todo se aproveite e tampouco hacer nada. Entende que é complicado? Às vezes vamos por los extremos. Os extremos são peligrosos sempre. Então, Helena White escreveu um texto que me impactou. Há muitos anos eu leí. É pecado sostener quem pode trabalhar. Então, quando nós outros ajudamos, temos que entender se eu estou causando um mal a essa pessoa ou uma bendição. Uma vez me chamou um irmão de igreja dizendo que havia um irmão em sua igreja muito enfermo. E me disse, a clínica é obrigada a tratar porque é da igreja e é um irmão da igreja. Eu lhe dije, vamos fazer todo o possível, irmão. Mas eu compartilho com o irmão 3 textos que eu quisiera que pudieran na pantalla, por favor. Há 3 textos que é importante entendermos que todos temos que fazer uma parte no processo. Se me pode poner, está na pantalla? A ver, me permite aqui, pastor, só para ver que texto está aqui. El texto, por favor. É importante entendermos nele contexto, e já vamos entender que relação tem com o jovem rico e o Zaqueu, não, o cobrador de impostos. Porque eu posso ter um espírito, mira cá. A ver se um voluntário me ajuda a ler aqui, a ver, esse jovem aqui. Cuando un valioso hijo de Dios necesita los servicios del sanatorio y solo puede hacerse cargo de una pequeña parte de los costos, la Iglesia ha de jugar un noble papel al hacerse cargo del resto de la suma. Algunos serán incapaces de pagar ni siquiera una pequeña parte, pero no permitáis que continúen sufriendo a causa de vuestro egoísmo. Enviadlos al sanatorio, junto con sus peticiones y vuestro dinero para sufragar los gastos. Al hacer esto, obtendréis preciosas bendiciones. Mantener en funcionamiento una institución de este tipo tiene un costo y no se le debería pedir que trate a los enfermos a cambio de nada. Si fuese posible restituir a la institución la suma que ha gastado en pacientes de beneficencia, sería una gran ayuda para aliviar su situación actual. Gracias. Perciba que aqui está em jogo o egoísmo, não? E há outro texto, não, se pode poner o seguinte texto, diz que, hermanos, não depositei vossas cargas em nossas clínicas, sanatórios, instituições, igrejas. E diz assim, se não hacéis cargo de la tarea e cumprir com vuestro dever. Privai de alguma coisa, vuestros vestidos, vuestros hogares, depositai em algum lugar seguro na suma destinada aos pobres e necessitados. Não permitais que vuestros dízimos e vuestras ofrendas de gratitud se reduzcan, se não hacéis disto em añadidura. Não é o propósito de Deus que lluevan recursos de cielo para sostener os pobres, sino que ha puesto sus bienes em manos de administradores. Devemos reconhecer a Cristo em la persona de sus santos. Todo aquello que hagan por sus hijos que sufren, por Él lo hacen, porque identifica con su interés la humanidad sufriente. Tenemos que hacer nuestra tarea. Y ella habla más, la iglesia, toda iglesia debería tener un fondo para sostener a los pobres. Un día yo llegué en un lugar y me dijeron así, no voy a decir dónde yo estaba, no importa, pero me dijeron así, si murió un hermano, hay que pagar ahora el sepelio. Y la iglesia tiene que pagar porque es un hermano de la iglesia. Y yo le saqué 200 reales y le dije, aquí está mi parte, ¿tú vas a donar cuánto? No, es de la iglesia, yo no puedo donar. Pero ¿cómo tú exiges de la iglesia algo que tú no haces? Entonces tenemos que entender, hermanos, eso. La iglesia sí tiene que hacer su tarea, pero la función de cuidar los pobres es nuestra. Tenemos que tener un fondo para tratar los pobres. La clínica Good Hope tenemos un centro médico en Villa María, donde atendemos a 8.600 niños vulnerables, totalmente gratuito. Consulta médica, laboratório, exames de sangre, medicinas, todo gratuito. Hay pediatras, psicólogos, nutricionistas, todo.
Pero isso é uma tarefa que a instituição está fazendo para ajudar a los mais vulneráveis. Lanço a pergunta: eu, como membro da igreja, o que estou fazendo para ajudar os pobres? Hoje eu estou esperando que a igreja sempre haga e eu diga: mire, eu pertenço a uma igreja que ajuda os pobres, mas eu de meu bolsillo não dou nada. Então temos que abrir nosso coração, fazer um cambio de chip. O último texto, me permita, pastor, o último texto, por favor. Aqui diz aqui. A ver, um outro voluntário, quem quer ler aqui? A ver, a irmã, pode ser? Está bueno reflexionar os textos, não? Espírito de profecia, não? Cada iglesia tiene el deber de interesarse por sus pobres. Sin embargo, muchos egoístas han obligado a los miembros pobres de su iglesia a que se mudaran a Battle Creek, para que de esa manera no se les pida que los sostengan. Wow. La iglesia de Battle Creek gasta cada año entre $100 y $500 para el sostenimiento de los pobres y los enfermos cuyas familias deberían pasar privaciones de no ser porque reciben caridad. No es del agrado de Dios que esa iglesia permita que los pobres que se encuentran entre sus miembros sufran necesidades. Por lo tanto, los que se encuentran en el corazón de la obra soportan un sobrecosto continuo. Ustedes sabem quantos soles gastamos para manter a clínica por mês? Alguém tem ideia? 14, nosso gasto por mês, 14 milhões de soles por mês. Os equipos são caros, as coisas são caras. Então, mire esse texto que é interessante. Na época de Elena White, que hacían os hermanos da igreja para não fazer o fundo, não fazer sua tarefa? Dizia assim: vayam viver cerca da clínica, aí Battle Creek, e eles te vão sostener. E Elena White disse: isso não é o agrado de Deus. Então, o que isso tem a ver, pastor, com o jovem rico e Zaqueu? Ambos tinham que tomar uma decisão: ou sigo com meu egoísmo, ou abro meu coração e digo basta. Pero ojo, com o equilíbrio, não sostener quem pode trabalhar. Então, aí está o discernimento que temos que pedir que o Espírito Santo nos ajude a entender e ajudar realmente quem necessita. Porque aqui está escrito com a pluma inspirada. Então, quando o jovem rico entendeu que deveria deixar o Deus que seria seu dinheiro, ele disse: "Putz, melhor me vou por acá, Senhor. Queres ser perfeito? Siga-me. E melhor ele disse: não, Zaqueu ao revés. Zaqueu, quando entendeu, dijo: eu vou devolver o dobro, eu vou devolver a los pobres, eu vou às pessoas que eu saquei de maneira que não deveria, que eu roubei, eu vou restituir. Então, está em nossa mente. Às vezes estamos na igreja e falamos de Zaqueu, falamos de jovem rico, mas allá dentro de nosso coração, quem somos? Então, o Espírito de Profecia nos disse: temos que sim ajudar os pobres. Mas, por favor, irmãos, temos que entender de uma vez: a igreja tem que se unir e ter um fundo para ajudar as pessoas necessitadas. Esse é o caminho. O dízimo não foi criado para sostener pobres, foi criado para a predicação do Evangelho. Está escrito aqui, acabamos de ler o outro texto. Por isso temos um papel importante, pastor, nesta tarefa como membros. Amém? Amén. ¿Estamos comprendiendo? Digan sí, por favor. ¿Sí? Sí, claro que sí. Hay cosas que podemos nosotros empezar a hacer a partir de esta lección. Si no lo hemos hecho, todavía estamos a tiempo. No recuerdo dónde escuché, la verdad que no recuerdo, hablaba acerca del Estado que tiene un programa cuando una persona queda desempleada. Dice que por 3 meses el Estado lo puede sostener. Por 3 meses, ¿cierto? Y luego esos 3 meses ya no, ¿no? Y es un... Todos están diciendo, ¿dónde lo encontró? No, tranquilos. Voy a lo siguiente. Si el Estado, pues que tiene como religión oficial otra, que no es la nuestra, tiene pensado eso para sus necesitados, y ojo lo que estamos enfocando aquí, tenemos que ayudar, pero también ayudándole a pensar al necesitado cómo prosperar. ¿Me dejo entender? Porque si no, ¿qué voy a hacer? Voy a formar una dependencia. Y lo que necesitamos, ¿qué es? Que todos surjamos.
prosperemos. ¿Está bien? Lo que siempre escuché, ¿no?, en las campañas políticas: no le des pescado, enséñale a pescar. Vemos más del otro lado, pero nosotros debemos enseñar a pescar. Hay un egoísmo aquí que encontramos en el corazón en estos dos personajes. Mientras que uno tenía al dinero como su Dios, el otro se desprendió de él. Uno dijo: me quedo con este y no lo voy a compartir, y otro dijo: se lo voy a dar, incluso si hace falta hasta 4 veces más. No sé qué tanto estemos dispuestos a hacer eso, pero sí una cosa entendí en la vida: ¿cuándo estoy realmente ayudando? Cuando me duele, cuando esto que voy a entregar, voy a regalar, voy a compartir, ¿me sirve todavía? Yo realmente estoy compartiendo. Voy a regalar una prenda, no voy a regalar lo que está manchado, lo que está descosido y todo, sino algo bueno, porque se supone que quiero ayudar a la otra persona. Y lo mismo con los alimentos, etcétera. Y necesitamos como iglesia hacer previsiones, preocuparnos primeramente por lo de la fe, y luego también extendernos hacia la comunidad donde nosotros estamos y vivimos, ¿no? Que podamos nosotros juntos, ¿no?, como iglesia, poder atender también a aquellos que en realidad lo necesitan y son vulnerables frente a toda esta sociedad en la cual nosotros desarrollamos o nos desenvolvemos. Muchas gracias, pastor. Doctora, un consejo breve para nuestra iglesia, para cada hermano. Breve. A mí me encanta la historia de Jó, ¿no? Tenemos que ser cautelosos, hermanos. Cuando algún hermano sufre, también tenemos que ser cautelosos. Cuando hablemos algo a essa persona, seguro tu passas isso porque de repente é demasiado pecadora, não? Temos que ser cautelosos também com o que hablamos, não? Me encanta o que em la Bíblia habla, não? Jó, pobre, recorria e ajudava, não? A los pobres, perdão. Huérfanos ajudava. Era los ojos de los ciegos, de los paralíticos, eram suas pernas. Defendia a los extranjeros, não? Era defensor e ajudava a los necessitados. Pero quando ele foi necessitado, aí a gente começou a falar. Pero me encanta a resposta de Jó. Quando passei por necessidade, por dificuldades emocionais, muitos chegaram para mim e disseram: volve a tu país, quédate allá. Pero eu disse: que vou fazer? Aqui tenho já uma vida estabelecida em Peru. Se Deus é sua vontade permanecer aqui, que se haga conforme a vontade de Deus. Não para viver aqui, para estar sem fazer nada. Senhor, quero ser um instrumento em seus braços de amor. E o que disse Jó foi o que eu disse: simplesmente vou adorar. Amén. Vamos a ir poniéndonos de pie mientras viene nuestro hermano Juan. Doctor, unas palabras finales. Acá, primero, terminamos aquí. Sim, aí, para cerrar, hay um texto no comentário da lição, diz assim: e graças, hermano, por hacernos recordar de la ofertita a los pobres, ¿no? Deveríamos, sabe en mí, podemos hacerlo, pero tenemos que practicar. E esse texto contesta a tu pergunta, está muito interessante, graças, hermano. Diz assim: não confiemos em nossos sentimentos para dar quando nos sintamos dispuestos a ello, e retener quando não inclinemos a dar. Demos regularmente. Entregar a los pobres deveria ser las ofrendas, el diezmos 10%, punto. Las ofrendas nosotros con Dios, pero diezmos, ofrendas y donación a los pobres, el Espíritu de Dios dice regularmente. No tengo que esperar mi sentimiento. Ahora creo que necesito, entonces lo doy. No. Que sea, y aquí el texto dice, que sea 10, 20 o 50 centavos por semana, segundo lo que quisiéramos ver anotado en el registro celestial para Dios. Entonces, tengamos una regularidad para ayudar a los pobres. Al salir este mediodía en nuestras mesas donde estemos,
sea un tema de conversación y empecemos a programarnos. Hermano Juan.